Será possível a existência de uma realidade paralela à nossa? E se essas realidades paralelas realmente existirem, será que de alguma forma interferem no nosso mundo? Olá, amantes de mistério e do sobrenatural. Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Mundos, o seu portal para o desconhecido. Eu sou Javas Lancaster, seu anfitrião, e te convido a acompanhar agora comigo um dos mistérios mais fascinantes e inexplicáveis da história. O misterioso caso das crianças verdes de Vulpit. A história das crianças verdes de Vulpit é um mistério medieval que teve origem na Inglaterra do século XII. Vulpit é uma pequena e tranquila aldeia situada entre as cidades inglesas de St. Edmunds e Stowmarket, no condado de Suffolk. Trata-se de uma pequenina localidade que, apesar de ser bastante antiga e contar com uma longa história, parece não ter nada de especial. Só parece. Foi nesse lugar que aconteceu o fato que deu origem ao caso das crianças verdes. Um evento no mínimo curioso e que é bastante intrigante, pois embora existam várias versões que procuram explicar o que aconteceu de verdade, ainda paira sobre essa história uma aura de mistério que confere a esse acontecimento o status de lenda. O mistério que envolve a lenda está no aparecimento fantástico de duas crianças, uma menina e um menino que foram encontrados na saída de um dos fossos da região por moradores que faziam a colheita de suas plantações. O que causou espanto e chamou a atenção de todos foi que as crianças, irmão e irmã, eram de aparência normal, porém apresentavam uma característica nada peculiar. Elas eram verdes. Ainda mais estranho era o fato de que falavam um idioma incompreensível, e nada semelhante com alguma língua conhecida. A lenda conta que um dos moradores de alguma forma conseguia compreender o que as crianças falavam e as traduzia. Então as levou para casa e ficou responsável por cuidar delas. Por vários dias as crianças não aceitavam comer nada do que era oferecido. Recusavam todo tipo de comida, até que foi oferecido a elas feijões verdes. Então passaram a se alimentar. As crianças afirmavam ter vindo de um lugar mágico que se chamava Terra de St. Martin, que segundo elas era localizado no céu em uma ilha flutuante onde sempre era dia. Um lugar onde o sol sempre brilhava e seus moradores tinham todos a pele esmeralda. Porém moravam em cavernas e passagens subterrâneas e se alimentavam de sementes verdes e da luz do sol. Conforme o mito, as crianças ficaram em Vulpit, foram adotadas e batizadas pelos moradores e passaram a ser uma espécie de atração no local. Todos queriam conhecê-las. Ficaram hospedadas por várias semanas aos cuidados de um dos habitantes. Mas apesar dos cuidados dados às crianças, o menino adoeceu. Padeceu por dias de uma enfermidade que não se sabia o que era e acabou falecendo. A menina sobreviveu e ganhou o nome de Agnes. Sua coloração verde foi desaparecendo até sumir por completo quando ela chegou à adolescência. Agnes teria continuado a viver no vilarejo, ficou adulta, conheceu, namorou e casou-se. Teve 4 filhos que no início apresentavam como sua mãe a cor verde na pele, mas que logo foram desaparecendo com o passar dos dias. A história das crianças verdes sempre foi vista como uma fábula. Um conto de fadas que falava de crianças misteriosas que teriam vindo de uma terra mágica e flutuante, como nas histórias de faz de conta, onde vivem seres fantásticos e míticos. No entanto, há quem acredite que na verdade a história seria bem real. Porém, as crianças teriam vindo de um mundo subterrâneo ou até mesmo de um universo paralelo. Outro elemento que compõe a lenda dá conta de que as crianças na verdade eram extraterrestres, que haviam descido na Terra para observar e estudar os seres humanos. É fato que em um tempo bem distante, séculos atrás, na Idade Média, as pessoas teriam dificuldades em explicar e fossem incapazes de compreender o surgimento das crianças e de onde teriam vindo. Daí teria se originado o relato da Terra de St. Martin, a ilha que era flutuante e onde sempre era dia, parecendo com a descrição de uma nave nos céus alinhada em frente ao sol. Como nos relatos de visita de alienígenas que ouvimos muitas vezes por aqueles que acreditam que seres de outro mundo visitam a Terra desde os tempos mais remotos, aos que defendem que o que aconteceu em Vulpit foi a visita de seres extraterrestres que foram enviados e deixados no planeta para analisar e estudar os humanos.
O que reforça essa tese seria o fato de que em documentos antigos encontrados é mencionado que as crianças desconheciam totalmente o idioma e costumes locais. Desde as coisas mais simples, como o nome e o sabor das frutas e da comida, até os hábitos dos habitantes com seus costumes religiosos, crenças e tradições, que eram praticados por toda a região. Dentre os documentos que mencionam o acontecimento, estaria um datado do século XIV, escrito por um historiador medieval que viveu em Yorkshire, que conta a história das crianças verdes e relata que elas teriam vindas do céu descidas numa espécie de barril metálico. Seria esse barril uma espaçonave vinda de uma nave-mãe parada nos céus? Não há como comprovar isso, pois esse estranho objeto teria sido guardado na sacristia da igreja de Woolpit, mas um belo dia simplesmente desapareceu. Existem muitas outras fontes que tentam explicar a lenda, inclusive tendo até um registro no Chronicon Anglicarum, a crônica britânica. Mas apesar de todo o folclore e misticismo que cercam e envolvem a história, a explicação mais razoável para o mistério pode ser também a mais simples. Conforme o que afirmam médicos, essas crianças podiam estar sofrendo de uma condição rara chamada anemia hipocrômica, que é causada por uma dieta muito pobre em nutrientes. Essa síndrome atinge as células vermelhas do sangue e faz com que elas assumam uma tonalidade verde clara. Essa doença ficou conhecida no século XVIII pelo nome de clorosis. As crianças, por terem ficado muito tempo sem alimentação adequada, teriam desenvolvido essa forma rara de anemia. A explicação para as crianças estarem sozinhas e abandonadas seria justificada pelo fato de que na Idade Média era prática comum que pais abandonassem filhos que eram forçados a sobreviver nas florestas, passando por grande privação, onde não tinham o que comer, tendo que se refugiar em cavernas no subsolo e que só saíam quando o sol estava a pino, criando a ilusão que nesta terra sempre era dia. Com relação ao idioma falado pelas crianças, este pode ter a ver com uma língua semelhante ao flamenco, idioma que era falado por povos que viviam na atual Bélgica. Na época em que as crianças apareceram, haviam guerras e muitas das famílias que estavam envolvidas nelas fugiam e batalhavam nas florestas, sendo que é possível que as crianças sejam órfãs dos que as levavam consigo e que suas famílias foram mortas nessas batalhas e as crianças acabaram se perdendo nas grandiosas florestas da Grã-Bretanha. O que pode explicar a história fantástica da terra de St. Martin é que as crianças escapavam da perseguição do rei Henrique II contra os invasores flamencos e que fugiram do vilarejo de Fornham St. Martin quando este foi destruído pelo exército britânico em um ataque que também matou seus pais. O que explicaria o fato de a menina não ter lembranças do passado de sua vida pode ser o trauma dos eventos a que foi submetida, assim como a falta e até a privação de alimentação por vários dias, o que era bem comum dadas as condições de fuga entre cavernas e florestas, o que pode ter afetado seu raciocínio e memória. Há uma outra tese que defende que o aparecimento dessas crianças poderia ser algum tipo de fenômeno, como o de crianças selvagens, que cresceram no interior das florestas e que desenvolveram todo um sistema de sobrevivência sem nunca ter tido nenhum adulto por perto, e que quando foram encontradas eram incapazes de compreender a noção de convívio em uma sociedade da qual nunca viram antes. Não conseguiam se comunicar e encontravam dificuldades em se adaptar. Uma outra possibilidade que cerca a lenda é que tudo não passe de uma história inventada. Há uma concordância a respeito dos historiadores da época que dá conta de que, embora fossem muito corretos ao relatar acontecimentos históricos, muitas vezes escreviam sobre eventos totalmente sem nexo, claramente absurdos. Para acrescentar mais elementos de mistério, folclore e lenda ao caso das crianças verdes, não há como deixar de mencionar um elemento no mínimo curioso, que faz parte de todo o enredo de misticismo que cerca a história e a torna ainda mais sensacional. É atribuído a um certo estudioso britânico que viveu em Suffolk no século XVI, chamado Mark de Closter, um relato que traz consigo a característica de uma profecia. Segundo seus estudos baseados na astrologia e na comunicação com anjos, o que pode ser considerado como, abre aspas, ciência legítima, intitulado Previsões para uma Era Tumultuada, que afirma que a Britânia e todo o mundo estava prestes a entrar em um tempo de caos, culminando em guerras, genocídio e tragédias. Segundo sua profecia, 2 crianças gêmeas seriam encontradas em uma floresta britânica.
Essas crianças poderiam ser reconhecidas por terem a pele verde, como as crianças surgidas séculos antes no vilarejo de Vulpit. Para a Britânia, as previsões eram bastante catastróficas. Falavam que a aparição das tais crianças verdes precederia um cenário de invasão e de total destruição do país por um povo que viria da Terra do Norte, que teriam os cabelos claros e seriam guerreiros habituados e fortes nas artes da batalha e da guerra, que dominariam e colocariam a Inglaterra de joelhos, promovendo todo tipo de caos, morte e destruição aos que resistissem ao seu domínio. Para encerrar nossa história e acrescentar mais um elemento fantástico a essa narrativa e o que confirmaria as previsões de Mark de Closter, está o fato de que os nazistas, durante a Segunda Guerra, fazendo investigações, teriam supostamente encontrado mais uma vez relatos de aparecimento de 2 crianças verdes no início dos anos 40. Um pouco antes da declaração de guerra da Inglaterra contra a Alemanha, e sabendo da lenda das crianças verdes e das previsões, as usaram para justificar a invasão e estavam certos de que teriam uma vitória esmagadora sobre a Inglaterra. Curioso é que era conhecida a história a respeito do interesse dos nazistas por lendas e crenças medievais, o que faz a ideia de que eles acreditassem ser o povo da suposta previsão de Mark de Closter não ser absurda. Apesar de toda a manipulação por parte do exército nazista em tentar se encaixar na suposta profecia de Mark de Closter como sendo o povo invasor e destruidor da Inglaterra, das várias formas de tentar encontrar uma explicação lógica para a aparição, origem e o que foi que realmente aconteceu, a história das crianças verdes continua cheia de mistério em torno de si, o que faz desse caso uma história intrigante. O que você achou dessa história? Você acredita que as crianças verdes realmente vieram de um mundo paralelo ou há uma explicação mais terrena para essa história? Qual é a sua opinião sobre a origem das crianças? Eram refugiadas de uma comunidade isolada, vítimas de uma condição médica ou algo sobrenatural? O que você acha que aconteceu na terra de St. Martin? Será que existe algum lugar desconhecido e misterioso ou tudo não passa de uma lenda medieval? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Caso você tenha um relato que gostaria de ver contado aqui, envie para o e-mail na descrição. Eu sou Javas Lancaster, te agradeço muito por prestigiar o canal e espero te ver no próximo vídeo. Um abraço, tchau!